Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma das nossas conexões da manhã, terça e quinta, às 7h30. Estarei por aqui para que a gente possa o quê? Evoluir. Essa caneca foi presente de uma mamãe querida que me deu, né? Com amor e carinho, gostei bastante também. Bom dia, Darlene, bom dia, Keitiane, bom dia, Fer, Rafael Cordeiros também tá por aqui, Letícia, a Jaque, que mais? Outra Rafaela agora, tia Necleia, Jaqueline também, Querubins, hoje estarei na Querubins, pessoal, hoje à tarde, 3 horas da tarde vai ter um bate-papo, uma roda de conversa de mães. E eu vou estar lá conduzindo isso para que a gente possa aprender muito mais. Mas calma, que depois a gente também vai abrir uma outra data, uma outra chance para que vocês possam participar. Hoje é um evento fechado para os clientes da Querubins da Amada Concept. Bom dia, Maiara, bom dia, Dani, quem mais está aqui? Thalita. E tantas outras pessoas que estão assistindo, acompanhando a gente aqui, que vão assistir e acompanhar a gente depois pelo YouTube. Então, quero agradecer a presença de vocês. Não esqueçam de sempre clicar no coraçãozinho, curtir a live, né? Isso é importante para o Instagram, aumenta o engajamento, ele encaminha isso para outras pessoas que às vezes nem sabem que está existindo uma live. Hoje nós vamos falar sobre castigo. Então é tão importante a gente contribuir de uma forma que o Instagram dissemine isso e mais pais, mais mães, mais adultos que lidam com crianças possam ter acesso. Vai que aparece na timeline de alguém inesperadamente, que Deus encaminha e essa pessoa aprende, né? E uma criança consegue ser, digamos, salva, né? Porque ela vai conseguir aí entrar num caminho do meio com mais qualidade, com mais amor, com mais respeito, certo? Não esqueçam também de clicar no aviãozinho e encaminhar para 3, 4, 5, 10 pessoas que vocês conheçam. Sempre vai ter alguém precisando aprender sobre isso, ok? Vamos lá, sem mais delongas, para a nossa manhã de conexão? Gente, por que eu trouxe esse assunto? Porque a gente abriu uma caixinha de perguntas nos stories para falar sobre o castigo. E eu achei muito interessante a resposta, né? Todas as respostas, na verdade, das crianças. Então eu decidi trazer isso aqui para a gente bater um papo, para a gente entender melhor as coisas. E vocês podem comentar, vocês podem mandar perguntas também. De preferência, as perguntas que vocês encaminharem aqui, ó, nessa câmerazinha, ou é nesse balãozinho aqui com pergunta, com um ponto de interrogação, acho que é nesse aqui, ó. Nesse balãozinho com ponto de interrogação, se vocês clicam e encaminham uma pergunta, ela fica registrada para mim. Então é muito mais fácil conseguir acompanhar por ela do que ficar voltando os comentários, tá? Então podem colocar aqui que eu dou uma olhadinha antes de encerrar a live para tentar responder vocês, por favor. Primeira coisa, por que a gente castiga os filhos, né? O que é o castigo, gente? O castigo, ele é uma punição, certo? O castigo, ele vem para interromper mau comportamento. O castigo, ele te gera uma dor, uma perda, para que você se arrependa, para que você não repita um comportamento depois. Qual é o objetivo da educação? Né? Porque se eu falo isso sobre castigo, você fala, Gabi, então por que eu não posso castigar meu filho? Esse é o objetivo, né? Eu quero que ele pare o comportamento, eu quero que ele deixe de fazer tal coisa, eu quero que ele aprenda a se comportar. E aí tá o grande X da questão. Eu quero que ele aprenda a se comportar. O castigo, ele não ensina, ele interrompe. Ele não ensina a criança a se comportar, ele interrompe mau comportamento. Mas você não coloca na cabecinha da criança o que ela precisa aprender para que o comportamento não volte a acontecer. Ou pelo menos para que o comportamento diminua, perca a frequência, entende? Porque educar é ensinar a criança a resolver problemas. É ensinar a criança a entender o que deu causa àquele comportamento. Educar é instruir. Educar é ensinar a criança a refletir sobre ela e sobre o outro, é medir as consequências das próprias escolhas. Educar é fazer a criança olhar para o outro, para o ambiente e tentar buscar uma solução que seja saudável para ela e para todos. Educar é ensinar a criança a se defender com responsabilidade.
Educar envolve uma série de fatores e de habilidades importantes de vida para que a gente possa ter inteligência emocional, raciocínio lógico. Isso é educar. Quando a gente castiga, a gente não ensina nada disso. Quando a gente castiga, a gente só quer calar um comportamento. E para calar um comportamento, eu tenho que calar uma necessidade, eu tenho que calar uma emoção. E a gente vai calando a infância dos nossos filhos, assim como calaram as nossas. Por que hoje se vê tanto falar inteligência emocional, adultos estudando sobre isso, buscando sair da caixa, buscando estourar suas bolhas, descobrindo seus bloqueios, seus medos e tentando sair disso? Porque fomos crianças feridas na infância. Por que eu falo tanto sobre criança interior? Porque a nossa criança interior ela é ferida. Não importa se você teve uma infância mais acolhedora, ou mais autoritária, ou mais abusiva, seja qual for a sua história, de mais amor ou de mais desamor, você tem uma infância sofrida, porque ninguém consegue acertar 100% e antigamente não se estudava sobre isso. Então se repetiam padrões comportamentais. Hoje nós temos a chance de romper ciclos tóxicos de educação. Hoje nós temos a chance de estudar sobre a nossa infância, de não reaplicar com os nossos filhos o que a gente viveu, de não rebelar com o comportamento dos nossos pais, causando dor para os nossos filhos também, dando a eles aquilo que a gente gostaria de ter recebido, mas aprendendo a dar para eles o que eles precisam. Hoje a gente tem condição de fazer isso, mas antigamente não. Então nós temos uma criança ferida, nós temos um interior ferido. Então é muito importante a gente entender que esses meios de educação punitivos, eles vão ferir a identidade, a autoestima das crianças. E é por isso que a gente precisa aprender outras formas de educar. O castigo, ele interrompe o mau comportamento por quê? Vamos lá, vamos entender um pouco dentro de um cenário, tá? Vamos imaginar que o seu filho ficou de castigo porque ele respondeu o pai, certo? Ele foi rude, foi grosseiro, né? Deu uma resposta que não deveria ter dado, foi desrespeitoso, gritou com o pai. E ele fez isso mais de uma vez. Você já tinha falado outras vezes. Não faça isso. Não grita assim. Olha o jeito que você fala com seu pai. E você já estava lá, né? Com a narina aberta, né? Tentando educar. Tentando conduzir. E aquela criança parece que não te ouviu. E pegou e deu um grito com o pai. Respondeu o pai. E aí você pega e fala, agora você tá de castigo. Como assim de castigo? Tá de castigo. Vamos imaginar que você tirou o celular da criança. Você está proibido de mexer no seu celular durante uma semana. Essa criança ela tem um celular, que aí a gente já tem outro ponto errado, né? Criança não tem que ter celular. Mas essa criança tem um celular e você retirou o celular dela. Você está sem celular durante uma semana. Gabi, mas funciona, porque daí ele não grita mais com o pai dele. Ok, agora vamos perguntar para essa criança. Por que você tá sem celular? Eu tô sem celular porque eu gritei com meu pai. Viu? Você vai responder pra mim. Viu? Ele sabe por que ele tá de castigo. Então funciona assim. Primeiro, quem foi que falou pra criança que ela ia ficar sem celular? Você. Segundo, quem foi que falou pra criança que ela ia ficar sem celular porque ela gritou com o pai? Você. Então ela sabe por que ela tá de castigo? Ela só está reproduzindo aquilo que ela ouviu. Então ela não tem compreensão. Por que você deixou ela de castigo? Ué, porque ela gritou com o pai. Olha como nós adultos somos também pobres de vocabulário emocional. Nós também somos pobres de interpretação emocional. Como a gente não foi ensinado lá na nossa infância, hoje a gente também não sabe explicar direito por que a gente tem alguns comportamentos punitivos. Primeiro, diante desse exemplo que eu tô te dando, por que você deixou a sua criança de castigo? Por que você tirou o celular dela? Porque você quer que ela aprenda a ser respeitosa. Faz sentido, gente? Nesse exemplo que eu tô dando, qual é o objetivo de castigar a criança retirando o celular dela depois que ela gritou com o pai? Você quer ensinar para que ela seja respeitosa, que ela não deve derramar a ira dela em cima do pai, que ela não pode tratar as pessoas daquele jeito, que ela precisa aprender a ter autocontrole e saber conversar com as outras pessoas, que ninguém é saco de pancadas dela. É para isso que ela está de castigo.
Então você chega e pergunta para a criança: por que você está de castigo? Porque eu gritei com meu pai. Então, quando você grita com seu pai, o que acontece? Eu perco meu celular. Olha a lógica irracional. Olha o objetivo não encontrado. E por que você gritou com seu pai? Pergunte para o seu filho. Eu tenho certeza que ele vai responder: não sei. Ou ele vai responder: é porque eu estava bravo. E por que você estava bravo? Porque meu pai me deixou ver televisão. E por que seu pai me deixou você ver televisão? Porque meu pai é chato. Entende? A lógica da educação não é encontrada. Por que o pai não deixou ver televisão? Porque ele já estava vendo demais, porque não é saudável para a mente, porque aquela criança precisava fazer tarefa, porque ela tinha outras responsabilidades. E por que o pai retirou aquela TV? Porque o pai se preocupa, porque o pai ama, porque o pai está instruindo, porque o pai está direcionando. Mas o que a criança absorve de tudo isso? Porque o pai é chato e se eu não fizer tudo que meu pai quer que eu faça, eu vou ficar sem celular. Cadê o processo de admiração? Cadê o processo de respeito? Cadê o processo de ouvir o que os pais têm para dizer? Aí se torna adolescente, aí não quer ouvir o que o pai tem para dizer. Aí vem o rótulo da adolescência, né? Porque adolescência, eles são rebeldes. Porque na adolescência eles estão nem aí para os pais. O que se constrói na infância vai se colher na adolescência. Se teu filho não vai procurar, você não vai confiar e você não vai querer falar com você, muito provavelmente ele não teve isso construído na infância também. Ele só teve que obedecer, ele não foi ouvido. Como é que agora ele vai querer que você ouça alguma coisa na adolescência dele? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Escreve aqui pra mim. Se está fazendo sentido ou não. Outro exemplo. A criança veio e bateu no amiguinho. E bateu várias vezes. E você já tinha falado, uma criança menor, agora eu tô dando um exemplo, tá? E você já tinha falado pra ela: não pode bater no amigo. Não bate no amigo. É feio, faz dodói, não pode bater no amigo. Você já tá lá, com os dedinhos assim, ó, na cara da criança, tá? Mas ela foi e bateu no amigo. E aí você fala: agora você vai ficar aqui sentado de castigo. Vai ficar aqui sentadinho, nesse cantinho, pensando no que você fez. Onde já se viu bater naquela criança? Vai ficar aí sentado. A criança fica, tá? Sentada. Aí você, depois de um tempo, você vai lá, né? Pra saber será que ela aprendeu. Ah, ela aprendeu, né? Agora ela aprendeu. Porque ela ficou de castigo, então agora ela aprendeu. Aí você vai lá. Chega lá e fala assim: e aí? Desculpa, mãe. Às vezes a criança fala, né? Tem criança que não pede desculpa de jeito nenhum. Mas vamos imaginar que uma criança tenha, né, um pouco de sensibilidade e pediu: desculpa, por que você ficou aqui? Porque eu bati no amigo. Ah, viu? Viu? Aí você cutuca assim a sua amiga e fala: viu como funciona? Esse negócio de educação positiva aí, funciona nada. Olha lá, viu? Ele aprendeu. Ele aprendeu. Agora ele sabe por que ele tá sentado ali. Quem foi que colocou ele ali? De novo, você. Quem foi que falou que ele ia sentar ali porque ele bateu no amigo? Você. Então ele aprendeu alguma coisa? Não. Ele só está repetindo o que ele ouviu. Ele sentou ali porque você falou: se você bater no amigo de novo, você vai ficar de castigo. Ou se ele bateu, você falou: agora você vai sentar aí porque você bateu no amigo e não é certo fazer o que você fez. Sentou ali. E por que você bateu no amigo, filho? Vai fazer assim: filho, por que você bateu no amigo? Não sei, porque ele é chato, porque eu não gosto dele, porque ele pegou meu negócio, porque ele pegou meu brinquedo, dependendo do temperamento da criança. E é assim que você resolve os seus problemas? Quando ele faz algo que você não quer, quando alguém pega alguma coisa que você não quer, você sai batendo? A criança vai ficar assim, ó. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer. O que eu faço com essa ira que vem dentro de mim? O que eu faço com a raiva que eu tô sentindo do meu pai que desligou o videogame? O que eu faço com a raiva que eu tô sentindo daquela criança que tá pegando meu brinquedo? O que eu faço com a sensação de ameaça que eu tô sentindo no meu território? O que eu faço com as emoções que dão causa ao comportamento? Teu filho pode não responder mais o pai, porque ele entende que se ele responder, ele vai ficar de castigo, mas isso não vai fazer ele respeitar o pai. Isso não vai fazer ele entender o que ele está sentindo naquele momento e canalizar de uma outra forma. Ele não vai mais gritar com o pai, mas ele vai fazer cara feia. Ele vai olhar torto, ele vai bufar, sabe? Que ele vai assim, ó, sabe? Ele vai bufar.
O pequenininho pode não mais empurrar o amigo, morder o amigo, mas ele vai tacar as coisas longe, ele vai empurrar, ele vai gritar, ele vai tentar outros comportamentos para lidar com aquilo que ainda não é compreensível dentro dele, que ele ainda não compreendeu. Vocês estão entendendo, gente? Então, castigo não educa. Escreve aqui para mim se você entendeu o que eu tô falando. Escreve, por favor, aqui embaixo nos comentários. Castigo não educa. Castigo só cessa comportamento. Só isso. Gabi, mas então o que eu tenho que fazer? A criança tem que sofrer consequências pelas escolhas dela. Ela tem que sofrer consequências pelas atitudes dela, mas as consequências têm que ser razoáveis. As consequências têm que ser lógicas. Porque se ela não sofre consequências, a gente tem um outro problema. Ontem eu atendi um pai, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês. Muito importante, tá? Ontem eu atendi um pai que teve uma educação mais solta, sabe? Uma educação onde ele não sofria muitas consequências pelas atitudes dele. E ele não tinha nem o que reclamar dessa educação. Ele não tinha nem o que falar dessa educação. Porque ele não tem memórias negativas. Também não tinha memórias positivas, mas também não tinha memórias negativas. Ele lembrava até com um certo alívio da infância dele, né? E ele disse que ele era muito horteiro, que ele fazia muita coisa errada, mas ele não lembra de ninguém brigando com ele, ele não lembra de ninguém castigando ele, ele não lembra de ter apanhado, ele não lembra de nada. Ele não tem dores para lembrar. Com isso, ele também não consegue olhar para nenhuma ferida da infância dele. Ele não acredita que tenha. E ele colhe alguns problemas na vida adulta, certo? Um dos problemas da vida adulta, ele não consegue medir o peso das responsabilidades dele na vida do outro. Ele não consegue medir o peso das escolhas e atitudes dele hoje na vida do outro. Tudo ele acredita que vai se resolver. Ah, eu esqueci o aniversário do meu filho. Mas passa. Eu esqueci que tinha uma festa na escola, eu deveria ter ido. Mas não preciso ir. Exemplos, tá? Ele nem me deu esses exemplos. Eu tô sugerindo agora, tá? Eu não pude passar tempo de qualidade com meu filho, porque eu tinha que trabalhar, mas era um dia que eu poderia ter ficado com a minha família. Mas outro dia eu fico. A minha esposa queria que eu fizesse tal coisa, mas eu não consegui fazer. Eu sei que é importante pra ela, mas eu não consegui fazer. Mas pra mim tá tudo bem. Eu não passo tanto tempo assim com a minha família e sei que pra eles é importante, mas pra mim tá tudo bem. E ele não conseguia entender por que pra ele tá tudo bem, sendo que ele sabe que é um peso pro outro aquilo. Sendo que ele sabe que o outro que ele ama tanto queria que ele fosse diferente. E ele não consegue ser diferente. E a gente fez um exercício que vocês fazem comigo na mentoria da criança interior. Eu aplico esse exercício de uma forma mais profunda. E eu fiz com ele um exercício para que ele percebesse de onde vem tudo isso. E no exercício, ele teve a consciência, ele percebeu que em atitudes que ele teve na infância, não vou citar agora para não expor, mas ele teve uma ação na infância que ele trouxe de memória, e se ele trouxe à memória essa relação na infância é porque ela gerou um forte impacto, e quando gera forte impacto, gera aprendizado. Quando ele trouxe essa informação, ele percebeu que diante daquela situação, não houve consequência, foi uma situação séria, foi uma situação que deveria ter sido instruído, que ele deveria ter sentido o peso daquele comportamento na vida do outro, na vida dele. Ele deveria ter entendido a responsabilidade, a seriedade daquele comportamento que ele decidiu ter quando criança. Ele não sentiu, porque ninguém fez nada. As pessoas trataram aquilo com muita naturalidade e leveza. Deixa pra lá, passa, coisa de criança. E foi assim durante muitos episódios na infância dele, que hoje ele traz o reflexo disso para a vida adulta. Perdão. Tudo que a gente recebe ou faz lá na infância, a gente traz como reflexo para a vida adulta. Então ele aprendeu lá atrás que as escolhas e as atitudes dele não têm consequências na vida do outro e no ambiente. Uma educação, seja ela protetora demais, ou seja ela negligente demais, pode causar isso. Se eu fui muito super protegido, as minhas ações, não é nem super protegido no sentido de mimado, gente. É no sentido de minha mãe apagava o incêndio. E eu nem sabia que tinha incêndio. Ou uma educação muito solta, onde essa criança cresceu sozinha, onde ela não foi instruída, onde ela não foi acompanhada, onde ela não foi ouvida.
Ela só sobreviveu. Também sem medir as consequências do que acontece, porque quando acontecia algo de errado, esse pai não estava ali presente para conversar, para instruir, mas ia apagando os incêndios, ia retirando os obstáculos. Quando eu cresço, eu não consigo medir o peso das minhas ações na vida do outro. Então, consequência pelos atos é extremamente importante. Quando eu falo para vocês que não pode castigar, eu não estou dizendo não pode sofrer consequências. Eu não estou dizendo que a criança não tem que entender o peso das ações dela. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque olha só esse exemplo que eu estou dando para vocês. Hoje, a dificuldade desse pai em assumir as responsabilidades. E dentro da vida empresarial, pior ainda ele sofre. Porque quando as coisas ficam difíceis, quando as escolhas dele geram consequências negativas, sabe o que acontece com ele? Ele vira apático. Ele entra em depressão, ele se tranca. Ele não quer resolver, ele sofre amargamente, porque não foi ensinado a resolver problemas, não foi ensinado a assumir responsabilidades pelas escolhas. Então agora, na vida pessoal e também na vida profissional, vai ter problema. Então o que a gente tem que fazer quando as crianças... A gente precisa mostrar para elas, isso é educar, gente precisa educar. A gente mostrar para elas o que está acontecendo. Existem várias ferramentas que a gente pode usar. Eu não vou conseguir ensinar tudo para vocês numa live. É por isso que existem cursos. É por isso que existem mentorias. É por isso que existem atendimentos individuais. Mas dando alguns exemplos, só para que vocês não saiam dessa live aqui sem um como, que eu sei que vocês devem estar por dentro, mas como? No exemplo da criança que gritou com o pai, primeiro que eu não tenho que discutir com quem está bravo. Se eu não discuto com um adulto irado, com um adulto nervoso, por que eu vou discutir com a criança? A criança não tem direito de ficar nervosa. A criança tem que engolir o que ela sente. A criança não tem que demonstrar suas emoções. Adulto pode, né? Adulto fica nervoso, dá aquelas respostas ríspidas e você fala, nem adianta falar porque tá irritado. Agora a criança dá aquela resposta ríspida, ela tem que te ouvir. Você vai me ouvir. Onde já se viu? E a narina cresce, né? A narina nossa olhando pra eles assim, ó. Imagina eles olhando pra nossa cara assim, ó, a gente abre a narina que a minha não abre direito, né? Mas tem mãe que tem as narinas desse tamanho. A gente abre as narinas, olha pra eles, olha só a comunicação que a criança enxerga. É isso aqui que a criança enxerga. É o que vocês estão enxergando agora. Olha que respeito que eu vou ter por isso, né? Olha que respeito que eu vou ter por esse adulto que tá fazendo isso pra mim. Ele tá mostrando pra mim tanta admiração, confiança. Não, esse adulto tá mostrando força. Para que eu tenha medo dele, mas depois eu vou cobrar respeito dessa criança. Eu quero que ela me respeite, mas agora eu estou impondo a minha autoridade. Eu não estou construindo a minha autoridade. E é diferente impor de construir. Então, primeiro, se essa criança está desrespeitando o pai e você está vendo que ela está fora de si, demonstra nos seus olhos, na sua face, nos seus gestos, na sua ação que você não gostou. E diga para a criança, né? A gente vai conversar depois. Eu não gostei do seu comportamento, a sua atitude não foi aceitável. E quando você se acalmar, nós vamos conversar. Mostre para a criança. Isso é um dos recursos que a gente pode usar nesse exemplo. Mas não é só assim, gente. Quando eu dou atendimento individual, eu analiso o temperamento da criança, o temperamento dos pais, o cenário em que a criança está inserida, como é a educação dessa criança, para poder instruir um recurso na hora de educar. Uma forma de aplicar a consequência. Mas normalmente, e esse recurso que eu estou ensinando agora para vocês, ele funciona em qualquer cenário. Mas existem outras formas de lidar com isso de uma forma mais eficaz também. Só que depende muito das pessoas. Por isso que a gente precisa estudar para educar. Não é uma receita de bolo. Meu filho gritou, se você fizer isso, ele vai parar de gritar eternamente para o resto da vida dele. Não, né? A gente tem que entender os cenários, como funcionam. Mas esse exemplo geralmente funciona. A criança vai tentar ficar na dela e quando se acalmar, você vai sentar para conversar. E vai dizer pra ela, por que você tratou o seu pai daquele jeito? Porque eu não gostei do que ele fez e tal. E você acha que é certo resolver seus problemas assim? Então, quando as pessoas fazem coisas que você não gosta, você sai gritando com elas? Entende? Claro que outras coisas têm que ser levadas em consideração. Como é que esse pai agiu? Se esse pai foi desrespeitoso na hora de estabelecer os limites. Porque não adianta nada eu cobrar uma atitude respeitosa do meu filho se eu estou desrespeitando ele o tempo todo. Então, várias outras coisas estão em jogo para aprender o como. E aí, se eu errei, eu também tenho que assumir as minhas falhas.
e dizer pro meu filho, seu pai não precisaria ter desligado a TV na sua cara. Ele não precisaria ter feito desse jeito, filho. Então, eu entendo que você não gostou. Ninguém gostaria de ser tratado assim. Mas isso não te dá o direito de tratar também o seu pai com violência. Entende? E conversar e dialogar, não só com o pai, mas com a criança também. Construir a relação. E mostrar para ela, Gabi, mas se ele fizer de novo? E se ele fizer de novo? Se ele fizer de novo, a gente tem que olhar a causa. E não só o sintoma. O que é que está originando esse comportamento? Gente, não adianta só calar comportamento. Sabe qual é o problema dos pais? A maioria só quer calar. Eu não quero entender, eu não quero ter que instruir, é muita coisa que eu tenho que aprender, eu quero só parar, que ele pare de gritar. Não é assim, não é um band-aid, a educação não é um band-aid que você vai lá e bota em cima para não ver machucado. Educar uma vida exige esforço e dedicação nossa. Para de querer botar band-aid na vida do teu filho e vá tratar a ferida. Sabe? Muitos pais me procuram querendo band-aid, mas eles saem dali sabendo que eles precisam de uma cirurgia. Não é de um band-aid. E graças a Deus a maioria quer essa cirurgia, porque faz tanto sentido. Aprende tanto sobre si mesmo que não quer mais que esse sangue acabe respingando nos seus filhos. No outro exemplo que eu dei em relação à criança que bateu no amiguinho, não adianta nada você botar ele sentado pensando no que ele fez. Você acha que ele aprende por osmose? Vou aprender por osmose, sabe? Brota na minha consciência. Oh, como eu fui cruel. Nossa, como eu não tive autocontrole. Aquele amigo invadindo o meu espaço, tentando pegar. Olha, se ele só queria tocar no brinquedo, ele não vai pegar o brinquedo para ele. Eu tinha que ter percebido isso. Não precisaria ter empurrado ele dessa forma. Eu vou me desculpar com ele, nunca mais farei algo desse tipo. Não vai, né, gente? Sentado naquele castigo, o que você acha que a criança vai pensar? Se ela for nervosa, se ela for uma criança de temperamento forte, ela vai ficar com raiva. Imagina, ela vai sentar ali e vai ficar assim, ó. Que raiva. Que raiva. Que raiva da minha mãe, que raiva do mundo, que raiva desse negócio, que raiva desse lugar, que raiva daquela criança. Imagina. Olha só, ele tá sentado ali pensando no que ele fez. Tá ali pensando em toda a crueldade que ele fez com o amigo. Tá nada. Tá com raiva de todo mundo que deixou ele ali. E ele não pôde fazer o que ele queria. Se a criança for mais sensível, ela vai ficar interiorizando culpa, né? Eu sou errado mesmo. Eu sou ruim, minha mãe não gosta de mim. Mas eu não queria que meu amigo pegasse meu brinquedo. Mas eu tenho que deixar eles pegarem, porque se eu não deixar, eu vou ter que ficar sentado aqui e nada do que eu quero importa mesmo. Entende? É isso que a criança vai pensar. Então, quando ela está sentada ali, ela não vai entender o que você está de fato querendo ensinar. Ela não vai, gente. Ela vai interiorizar raiva, vingança ou dor e apatia. Então, o castigo não educa. Gabi, mas o que eu faço no lugar do castigo, então? Aprenda a educar, estude, queira saber ferramentas, faça curso, invista nisso, gente. E eu não tô falando isso aqui para vender meus cursos, não. Você não quer comprar os meus, compra dos outros. Eu não preciso disso, entendeu? Eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para ensinar você e não adianta, porque eu não tenho todas as respostas numa live de meia hora. Você vai ter que querer mergulhar nisso. Participar de tudo que der para participar. Mas eu não tenho recursos financeiros. Tem tanta gente que abre vaga para outras coisas de graça. Entre, pegue esses cursos de graça, estuda o que você tem. Live, gente, tanta gente pede coisa para mim e tá tudo no YouTube. Tanta gente me manda mensagem no direct, nos comentários querendo solução, mas não tem a capacidade de procurar os vídeos no YouTube. Não tem a capacidade de dedicar, não é de perder, é de dedicar tempo no YouTube para achar a resposta, quer que eu mastigue a resposta para ela. Muita gente, além de não querer pagar para ser atendido, não valorizar o meu trabalho, ainda não quer ter o trabalho de procurar gratuitamente as coisas no YouTube. Isso é sério, gente. Nós estamos falando do filho, dos nossos filhos, a gente não está falando de aprender a fazer um bolo. Então, queira estudar, queira ler os livros, queira comprar os livros. É ter um investimento. Queira investir em cursos. Hoje eu vou dar uma palestra na Querubins.
É um evento fechado para clientes querubins e Amada Concept, um presente delas para essas mães. Mas semana que vem eu vou dar uma palestra aberta ao público e eu vou cobrar um valor muito baixo, para que vocês possam participar, porque eu sei que às vezes os cursos nem todo mundo consegue arcar. Então eu vou cobrar um valor que é menos do que o valor de um lanche muitas vezes, para que vocês queiram participar, para que vocês possam participar, para que vocês possam aprender. E eu vou entregar muito conteúdo em 1 hora e meia, o máximo que eu conseguir. Façam de tudo para estar presente. Não só no que eu ensino, mas no que tantas outras pessoas ensinem, desde que vocês confiem no profissional. Mas busquem aprender. Eu não sei o que fazer, não é porque você não sabe o que fazer que você vai acabar no castigo. Vá descobrir o que fazer. Vá aprender. Mas não queira continuar errando. Quando a gente sabe o caminho e continua errando, isso é burrice, gente. Isso é burrice. E vocês, eu tenho certeza que não são burros nem burras, porque vocês estão aqui, querendo evoluir, querendo aprender. São 53 pessoas assistindo essa live, tantas outras poderiam assistir. Mas são 53 assistindo que eu creio que estão aqui porque querem ser diferentes. E isso já é admirável e louvável. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês que estão ouvindo tudo que eu estou dizendo aqui hoje. Peguem essa vontade de fazer diferente, de deixar de ferir seus filhos e vão estudar. Se vocês têm filhos pequenos, menores de 4, 5 anos, eu indico para vocês o livro O Cérebro da Criança. Ele é ótimo para que vocês possam aprender ferramentas na hora de ensinar a criança diante dos erros. Se você tem filhos maiores, compre o livro Disciplina Positiva, aquele de capa amarela, tem tantas ferramentas lá dentro para vocês aprenderem a educar seus filhos. Se vocês têm adolescentes, compre o livro Disciplina Positiva para Adolescentes. Vai ter tantas ferramentas para educar adolescentes. Gabi, eu leio aqueles livros, eu não consigo aplicar. Então, contrate um profissional para te ajudar. Pague um orientador educacional, uma educadora parental, uma coach de famílias. Alguém que vai instruir você. Eu não sou contra psicólogo infantil, não, mas são os pais que precisam aprender. Se você bota teu filho no psicólogo infantil, você está dizendo que o problema é ele, você quer que ele resolva. O psicólogo resolva o teu filho. Vá você querer aprender. Vá você querer saber como fazer, porque isso não melhora só o teu filho, melhora a si mesma, a tua vida, teus relacionamentos. Certo, gente? Vamos lá, deixa eu ver se tem perguntas então. Aqui. Keitiane colocou: qual consequência é para uma criança de quase 5 anos teimosa, que testa meus limites? Primeiro, se tem uma criança teimosa, também tem um pai teimoso. Ninguém teima sozinho. Se existe teimosia, existe uma outra pessoa também rígida na opinião. Né? Então, a consequência não é só você teimou, você vai sofrer uma consequência. Entenda o que o seu filho está querendo. A teimosia eu vejo com persistência, ele é persistente, ele é audacioso, ele vai atrás daquilo que ele quer, ele tem argumentos, isso é ótimo, ele é comunicativo, ele é persuasivo. É tudo isso que a gente busca quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente quer contratar um funcionário, quando a gente quer ampliar a nossa empresa, quando a gente quer empreender. Então não cale, Keitiane, isso no seu filho, aprenda a valorizar isso, mas ensine limites para ele. Ter paciência, saber esperar, entender o não, também é importante. Porque nem tudo pode ser sempre do jeito que a gente gostaria. Converse sobre isso, mas entenda o seu filho ideal do seu filho real. Consequências para a teimosia vai depender muito do cenário onde ele está inserido, do porquê ele está sendo teimoso, do quanto ele está sendo ouvido e está faltando realmente um pouco mais de empatia e paciência para essa criança, ou o quanto ela está tendo só que seguir ordens num instinto persuasivo que ele tem. E ele está sendo desvalidado nisso. Então, olhe melhor para os seus comportamentos. Qual o livro indicado para crianças de 11 anos? Lia, 11 anos eu indicaria já a Disciplina Positiva para Adolescentes. Por quê? Ainda não é adolescente, mas diante da nossa era digital, as crianças estão tendo acesso muito rápido à internet e tendo uma adolescência mais precoce. Então eu indicaria a Disciplina Positiva para Adolescentes, que vai te ajudar nesse processo, nessa idade, tá? O que mais? Mas como mostrar essas consequências? Bom, é aquilo que eu falei para vocês, né? Vai depender muito do cenário, são várias formas de mostrar consequência para as crianças, mas tem outras lives no YouTube que eu ensinei. Aprenda a fazer perguntas para os seus filhos, é isso que a gente precisa aprender, a perguntar para que a gente retire deles
o entendimento e não fique dando aquele sermão o tempo todo, dizendo para a criança o que ela deve, o que ela não deve fazer. Então, isso é um hábito que nós pais precisamos praticar, né, adquirir, da pergunta, da reflexão, porque nós não fomos ensinados a refletir sobre a gente, por isso que a gente tem dificuldade de entender nossos comportamentos, por que a gente faz o que a gente faz, da onde vem as nossas crenças, porque nós não fomos ensinados a refletir sobre o nosso comportamento, sobre nossa emoção. Nós somos ensinados a obedecer, a cumprir regras e a seguir ordens, né? Então, agora é a hora da gente estourar essa bolha, como diz o meu marido, e sair dessa caixinha aí limitada para que a gente possa ensinar isso para os nossos filhos, certo? Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Não deu para compartilhar essa? Por quê? Por quê? Vamos ver. Não deu. Vou tentar ler aqui para vocês. Ó. Filha de 11 anos, introspectiva, não gosta de estudar, não tem capricho em nada que faz. Olha só, não tem capricho em nada que faz, não gosta de estudar, mas ela deve ter outras habilidades. Primeiro, o que é capricho? Sabe, às vezes para você é aquele caderno perfeitinho, sem orelha nenhuma, com tudo limpinho, e para sua criança aquilo não, ela nem é perceptível. Às vezes a sua criança ela é muito mais do movimento, do esporte, da comunicação. Então mostrar para ela que a organização é importante para que ela lembre das coisas, para que ela mantenha as coisas, para que ela tenha mais durabilidade nas coisas, é um jeito legal de ensinar para ela a ter mais capricho. Mas não, talvez ela nunca atenda aos seus caprichos porque vocês são pessoas diferentes. Sabe quando você vai na casa de uma pessoa e você acha que a casa dela tá toda bagunçada e para ela tá tudo arrumado? Porque na percepção dela a organização é aquilo e na sua aquilo passa longe de algo organizado. As pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. Se aquela criança não gosta de estudar, não gosta de buscar, ela não está enxergando a responsabilidade nisso. Ela não está entendendo os prejuízos a longo prazo que ela vai ter se ela não se dedicar a isso. Está faltando diálogo, está faltando mostrar para ela com histórias, com exemplos. Está faltando buscar na internet coisas que valem a pena ser assistidas, como histórias de superação, histórias de pessoas que venceram na vida, mesmo sem recursos. Tá faltando mostrar para essa criança sonhos, quais são os sonhos dela, os objetivos, como é que ela vai lutar para buscar. É uma reflexão de dentro para fora, não é só uma rotina que ela tem que seguir, ponto, porque senão ela vai fazer só o que você está mandando. E quando você não tiver mais essa autoridade sobre a vida dela, ela vai desistir. Ó, Michelle Cristine tá entrando aqui nessa live agora, sigam ela ensina a gente a ensinar os filhos a estudarem, a que as crianças tenham motivação nos estudos. Busquem por isso, aprendam com a Michelle. Estudem sobre isso. Eu tenho certeza que a Michelle vai ensinar para vocês que a gente precisa tirar essa motivação interna da criança e não exigir que ela cumpra essas tarefas. Mas a gente precisa mostrar para ela a importância disso, certo? Então é muito mais do que estabelecer regras, mas é explicar e a que a criança entenda a responsabilidade dessas regras a longo prazo. Vamos ver se tem mais perguntas. Não tá abrindo. Aí. Filho de 11 anos, tudo rebate, não obedece, questiona demais, é extremamente sensível, tudo afere. O que fazer? 11 anos, caminhando para a adolescência, provavelmente não foi muito ouvido na infância, tá? Foi uma criança que teve que só seguir ordens, regras. Provavelmente foi uma criança que talvez não tenha tido uma educação tão acolhedora, tão reflexiva, e agora ela está caminhando para essa adolescência. Ela vai botar para fora tudo aquilo que foi sufocado um dia. É como uma mola, gente. A gente pressiona os filhos e a gente segura eles. Segura. E aí, quando chega uma hora que a gente não vai mais conseguir segurar, e aí quando a gente solta, ela quica, né? Ela sai quicando. E aí os comportamentos descontrolados. Cláudia, livro Disciplina Positiva para Adolescentes. Leia, aprenda a ouvir o teu filho, aprenda a entender as necessidades dele. Ouça mais, demonstre mais empatia, se é a empatia que você está querendo. Você é o maior exemplo para ele aprender o que você está querendo ensinar, tá bom? Gente, tem mais perguntas aqui, não sei se vai dar tempo de eu responder, que eu preciso ir. Meu filho só quer usar a mesma roupa e chora se não deixarmos. O castigo não resolve, o que fazer? Porque não resolve mesmo, Tamires. A partir de hoje eu não quero mais que você castigue, não vai resolver, tá? A questão da roupa, gente, existem outras coisas por trás disso. Tá? Mas lembrem de escolher as guerras que vocês vão querer guerrear, né? Não briguem por tudo o tempo todo. Se ele quer usar só a mesma roupa, essa roupa ela precisa estar lavando, essa roupa precisa estar molhada.
né? E quando essa roupa estiver molhada, ele tem que mostrar e sofrer as consequências disso. Eu não quero usar nada, então como é que ele vai sair de casa? Vai sair só de cuequinha? Né? Não vai vestir roupa nenhuma. E quando ele decidir uma roupa, aprenda a validar isso. Olha só, viu só? Você saiu com essa roupa, foi legal, foi bacana. Tá tudo bem gostar de uma peça. Filho, eu também tenho peças preferidas que eu gosto de usar. A gente tem aquelas roupas que parece que quando a gente fala, vou sair, ela sai do guarda-roupa primeiro, não é? Criança também pode ter isso, só que eles não têm o equilíbrio que a gente tem pela imaturidade. Aprenda a dialogar com seu filho sobre isso. Davi pergunta, filho 6 anos, altamente desrespeitoso com regras e a mãe insiste que devemos deixar assim. Não, de jeito nenhum. Não tem que deixar assim. Isso é a confusão que muitos adultos fazem em relação à educação consciente. Acha que tem que, porque é criança, tá extravasando a raiva dele, a gente tem que aceitar. Não sei se é Davi, seu nome tá Davi Pinho. A gente precisa ensinar limites. Lembra, não sei se você estava aqui no começo da live, mas eu trouxe um exemplo específico, né, de falta de limites, o que isso traz a longo prazo. Então, deixar que a criança sinta raiva é diferente de não instruir ela a respeito do que ela faz com essa raiva. A criança pode sentir raiva, mas ela não tem o direito de jogar essa raiva em cima dos adultos ou em cima de outra criança. Ninguém tem que suportar a raiva de ninguém. A gente tem que ter controle sobre ela. Então, tá precisando alinhar pai e mãe dentro dessa educação, entender o que de fato precisa ser feito e começar a mudar esses padrões, tá bom? É importante vocês estudarem juntos, né? Seja lendo livros ou fazendo atendimentos individuais. Eu acho que vai ajudar vocês, tá bom? Qualquer coisa me procura. Gente, um beijo grande, preciso ir, que eu tenho que levar as crianças pra escola, arrumar café da manhã, arrumar lancheira, aquela coisa toda de mãe, né? Que vocês sabem bem. Mas eu preciso ir, fiquem com Deus. Uma ótima restinho de semana aí pra vocês, final de semana. Espero que essa live tenha agregado positivamente na vida de vocês, tá bom? Beijo! Fui!